Hoje vamos discutir um tema muito relevante na prática pediátrica: as infecções das vias aéreas superiores, as IVAs. Essas infecções são extremamente comuns na infância e resultam em grande parte das consultas e internações pediátricas. Nosso objetivo é entender a epidemiologia e os principais agentes causadores, os quadros clínicos, a abordagem diagnóstica e terapêutica, além de discutir as medidas de prevenção. Então, lápis na mão, bisturi na mesa e bora aprender. Vamos começar com os objetivos dessa aula. Primeiro vamos entender a epidemiologia das IVAs, por que elas são tão comuns e quais os seus grupos de risco. Depois vamos identificar os principais agentes etiológicos. Saber diferenciar entre as causas virais e bacterianas é crucial para o manejo adequado. Também vamos reconhecer os sinais e sintomas mais comuns de cada quadro clínico, e eles têm suas particularidades. É importante saber distingui-los. Na sequência, vamos aprender a abordagem diagnóstica e terapêutica, quando pedir exames, quando iniciar os antibióticos. Por fim, vamos discutir as medidas de prevenção e como orientar os cuidadores, afinal, prevenir é melhor do que remediar. As IVAs são infecções que acometem as vias aéreas superiores, incluindo nariz, seios paranasais, faringe, laringe e traqueia. Elas são extremamente comuns na infância, especialmente em crianças menores de 5 anos. Por quê? Porque o sistema imunológico dessa criança ainda está em desenvolvimento e o contato com outras crianças em creche e escola facilita a transmissão. A incidência aumenta no outono e no inverno, quando as pessoas tendem a ficar mais em ambientes fechados, facilitando a disseminação do vírus e bactérias. O impacto é significativo. Além de serem a principal causa de consultas, podem levar a complicações como otite média, sinusite e até a pneumonia. Por isso é essencial que saibamos diagnosticar e tratar adequadamente. Agora vamos falar sobre os agentes etiológicos. Saber quem são os vilões é o primeiro passo para entender as IVAs. O grande vilão, na maioria das IVAs, cerca de 80 a 90%, é um vírus. O mais comum é o rinovírus, responsável por resfriado comum. Outros vírus importantes incluem o vírus sincicial respiratório, o VSR, a influenza, parainfluenza e o adenovírus. Já as infecções bacterianas correspondem a 10 a 20% dos casos. O principal agente etiológico é o Streptococcus pyogenes, que causa a faringoamidalite estreptocócica. Outros incluem o Haemophilus, influenza e o Streptococcus pneumoniae. Além disso, existem fatores de riscos que aumentam a probabilidade de infecção. Crianças menores de 2 anos, por exemplo, são mais vulneráveis. Outros fatores incluem a exposição a creches, tabagismo passivo e a imunossupressão. Vamos começar pelos quadros clínicos, começando pelo resfriado comum. Os sintomas são bem conhecidos: coriza, obstrução nasal, espirros, tosse e febre baixa. É aquela situação em que a criança fica com o nariz escorrendo e meio irritada. A duração geralmente é de 7 a 10 dias. É importante lembrar que o resfriado comum é autolimitado, ou seja, ele vai melhorar sozinho. O tratamento é sintomático: hidratação, lavagem nasal, um soro fisiológico e antitérmicos, como paracetamol, ibuprofeno e dipirona para aliviar a febre e o desconforto. Uma dica prática: orientar os pais sobre a técnica correta da lavagem nasal pode fazer toda a diferença no conforto da criança. Falando de faringoamidalite, então os sintomas incluem dor de garganta, dificuldade para engolir, febre e o aumento dos gânglios cervicais. A criança pode ficar bem irritada e recusar alimentos. É importante diferenciar entre as causas virais e bacterianas. Então, as virais geralmente apresentam coriza, tosse e às vezes conjuntivite. Já as bacterianas, especialmente as causadas por Streptococcus pyogenes, têm um exudato purulento na faringe e petequias no palato. O tratamento da faringoamidalite bacteriana é feito com penicilina e, em casos de alergia, podemos usar azitromicina. Uma curiosidade: faringoamidalite estreptocócica não tratada pode levar a complicações como a febre reumática. Por isso, o diagnóstico e o tratamento precoce são essenciais. A otite média aguda é uma das complicações mais frequentes das IVAs.
Os sintomas incluem dor de ouvido, febre, irritabilidade e às vezes perda auditiva. A criança pode ficar puxando a orelha ou chorando sem motivo aparente. O diagnóstico é feito pela otoscopia, que mostra a membrana timpânica abaulada e hiperemiada. Em caso de dúvidas, podemos usar a timpanometria. O tratamento envolve analgésico para aliviar a dor, em alguns casos antibióticos como a amoxicilina. A decisão de usar antibiótico depende da idade da criança e da gravidade dos sintomas e do quadro clínico. Uma dica: em crianças maiores de 2 anos com sintomas leves, podemos adotar uma conduta expectante, monitorando a evolução antes de iniciar antibióticos. A sinusite é caracterizada por uma rinorreia purulenta, tosse persistente por mais de 10 dias e dor facial. É importante diferenciar a sinusite bacteriana da viral. A viral geralmente tem uma melhora de 7 a 10 dias, enquanto a bacteriana vai persistir ou piorar nesse tempo. O tratamento é feito com antibióticos, como amoxicilina, clavulanato, ou até a amoxiclav, que é a amoxicilina com clavulanato, e em caso de alergia à penicilina, podemos usar os macrolídeos. Em uma observação, a radiografia dos seios da face é totalmente desnecessária para o diagnóstico na maioria dos casos. O quadro clínico é o suficiente. A laringite, também conhecida como croup, é um quadro que pode assustar os pais. Os sintomas incluem uma tosse, que eles falam que é a tosse de cachorro, um estridor e ronquidão. A criança pode acordar no meio da noite com dificuldade respiratória. O tratamento inclui corticoides, como a dexametasona, para reduzir a inflamação. Em casos graves, podemos usar a nebulização com adrenalina. Uma dica é manter a criança calma e em posição confortável para reduzir o estridor. Na abordagem diagnóstica, a anamnese é fundamental. Precisamos perguntar sobre a idade da criança, a duração dos sintomas, contato com crianças doentes e a presença de sinais de alarme, como a dificuldade respiratória ou a prostração. No exame físico, avaliamos as vias aéreas superiores, incluindo o nariz, orofaringe e ouvidos, procurando sinais de complicações como a otorreia e a sibilância. Exames complementares geralmente não são necessários, mas em casos específicos podemos solicitar o teste rápido para o estreptococo ou radiografia de tórax. Uma dica: a observação atenta do quadro clínico muitas vezes é mais valiosa que os exames complementares. O tratamento das IVAs envolve medidas gerais como a hidratação, lavagem nasal e antitérmicos. Antibióticos são indicados em apenas infecções bacterianas confirmadas ou com uma suspeita muito acentuada. O uso indiscriminado de antibióticos pode levar a uma resistência da bactéria. Corticoides são úteis em caso de laringite ou sinusite grave. Eles ajudam a reduzir a inflamação e avaliar os sintomas. Aliviar, desculpa. Antivirais, como oseltamivir, são reservados para casos selecionados de influenza, especialmente em crianças com fatores de risco. Uma dica: sempre explique aos pais o motivo da conduta escolhida. Isso vai aumentar a adesão do tratamento. Então, a prevenção é fundamental. Medidas simples como lavar as mãos, evitar o contato com doentes e a vacinação podem reduzir significativamente a incidência das IVAs. É importante orientar os cuidadores a reconhecer os sinais de alarmes como a dificuldade respiratória e a prostração. Eles devem saber quando procurar o atendimento médico. Outra orientação crucial é evitar o uso indiscriminado de antibióticos. Muitas IVAs são virais e os antibióticos não têm efeito nesses casos. Fica aqui uma dica, que é fornecer aos pais uma lista de sinais de alarme e as medidas de prevenção. Isso ajuda a eles se sentirem mais seguros. Para concluir, as IVAs são muito mais comuns na infância, principalmente as de origem viral. A abordagem clínica adequada, com o diagnóstico preciso e o tratamento individualizado, evita complicações e promove a recuperação rápida. A prevenção e a educação dos cuidadores são os pilares fundamentais no manejo dessas infecções. Essas foram as referências usadas para essa aula, apresentação.
Muito obrigado pela atenção de vocês. Se estiverem com dúvidas, não esqueçam de deixar nos comentários. Também não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, curtir o vídeo para receber mais conteúdo como esse. Muito obrigado, até a próxima aula.